A gente toca, desliza, usa apps todo santo dia. Mas por trás de cada uma dessas ações tem um empurrãozinho, sabe? Um que a gente nem sempre vê. Hoje, vamos mergulhar na psicologia que está moldando as nossas escolhas digitais. Já parou para pensar por que quando a gente se dá conta, já se foram horas num aplicativo de compras? Ou por que surge aquele impulso quase automático de abrir um app de saúde todos os dias? Pois é, isso não acontece por acaso não. Tem muita ciência por trás disso e olha, é uma ciência fascinante. O nome desse ingrediente secreto é economia comportamental. Pensa assim, é uma mistura de psicologia com economia que tenta entender por que a gente toma as decisões que toma, considerando nossas emoções e vieses. E claro, as empresas de tecnologia, elas usam e abusam desses princípios para criar experiências que prendem a nossa atenção. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil de entender. Ok, para entender isso na prática, nosso primeiro caso de estudo é a Amazon, lá na Índia. Eles tinham um desafio bem particular por lá, viu? Precisavam juntar dois mundos que, em tese, não se misturam de jeito nenhum. Tudo dentro de um único aplicativo. Imagina só o cenário. De um lado, pagamentos digitais. Pagar uma conta de luz, por exemplo. É uma coisa que a gente quer fazer rápido, sem dor de cabeça, né? Uma obrigação. Do outro lado, as compras online. Aí já é outra história. É para ser divertido, uma experiência imersiva, um momento de prazer. A grande questão era, como é que se conecta uma tarefa chata com um momento de lazer? A solução que eles encontraram foi genial: gamificação. Transformar em jogo. Funcionava assim: a pessoa ia lá, cumpria a tarefa chata de pagar uma conta e, de repente, recebia uma recompensa surpresa, tipo uma raspadinha ou uma roleta. E qual era o prêmio? Quase sempre um cupom de desconto para comprar algo. Com esse empurrãozinho, a pessoa saía do mundo das obrigações e caía direto no mundo do prazer. Mas a sacada mais brilhante disso tudo está num conceito chamado contabilidade mental. Pensa comigo, ganhar um descontinho de 20 ou 50 rúpias pode não parecer grande coisa, né? Sozinho é quase insignificante. Mas, e se todas essas pequenas recompensas fossem acumuladas num lugar só, um painel de recompensas? De repente, aquele valor pequeno começa a crescer e a percepção muda completamente. Vira uma grande economia. Isso ativa aquele nosso desejo de ver progresso. A gente começa a pensar, nossa, já juntei uma grana boa aqui. E aí, claro, a vontade de voltar e juntar mais só aumenta. E essa história de gamificar não serve só para compras, não. Nosso segundo exemplo, o app de saúde Healthify Me, mostra isso muito bem. O desafio aqui é outro, bem mais humano, digamos assim. É lidar com a nossa velha conhecida, a falta de motivação para manter uma rotina saudável. Ah, essa frase, amanhã eu começo a dieta. Quem nunca, né? A procrastinação, a inconsistência são os grandes vilões de qualquer plano de saúde, seja dieta, seja exercício. O grande desafio para o Healthify era exatamente esse: como fazer as pessoas continuarem firmes, mesmo quando a vontade de jogar tudo para o alto é gigante. E pesquisando o comportamento dos usuários, eles descobriram uma coisa-chave. Os primeiros 7 dias são o tudo ou o nada. É a semana crítica. É nesse período que a grande maioria simplesmente desiste. Então, todo o foco deles se voltou para um único objetivo: fazer com que as pessoas passassem dessa primeira barreira. E olha o dado que comprova isso. Se alguém consegue se manter firme por só uma semana, a chance de essa pessoa ir até o fim do programa sobe para 75%. É um salto absurdo. Então a pergunta de $1 milhão era: como garantir que a pessoa não desista nessa primeira semana crucial? Eles atacaram em duas frentes muito poderosas: compromisso e prova social. Primeiro, o compromisso. Criaram pequenas recompensas, como medalhinhas virtuais por completar o primeiro dia. O segundo, isso reforça a vontade de continuar. E segundo, a prova social. Criaram comunidades, grupos onde as pessoas podiam compartilhar o progresso, receber aquele apoio e, principalmente, ver que outras pessoas também estavam conseguindo. Isso tira aquele peso de ser um esforço solitário e transforma a experiência numa jornada em grupo. Então, deu para perceber? Seja para criar um hábito saudável ou para incentivar uma compra, a chave é sempre a mesma: entender qual é a barreira psicológica que impede a pessoa de agir. E para fechar, vamos voltar para a Amazon. Agora para ver como essa lógica muda completamente na hora de vender um smartphone, dependendo, claro, do preço dele. A diferença aqui é gritante. Vamos lá. Para vender um celular mais barato, o público geralmente é mais sensível ao preço, certo?
A Amazon, então, usa o que a gente chama de aversão à perda. Criam aquelas ofertas por tempo limitado, comprem nas próximas 3 horas para dar um senso de urgência e acelerar a decisão. Agora, para um celular top de linha, o problema não é o preço em si, mas o susto de pagar tudo de uma vez. Aí eles usam outra técnica, o efeito de enquadramento. Eles não destacam o preço total, mas sim o valor da parcela mensal sem juros. Isso faz o produto parecer muito mais acessível, psicologicamente falando. Bom, a gente já viu a teoria, viu a prática. Agora, a parte legal é começar a reparar nesses padrões no nosso dia a dia. A grande reflexão aqui é que esses princípios não valem só para aplicativos de celular. Valem para basicamente qualquer negócio que precise de alguma forma influenciar o comportamento dos seus clientes. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa numa empresa de design de interiores. Ela lida com públicos diferentes, arquitetos, empreiteiros e os próprios donos dos imóveis. Cada um tem uma dor, uma barreira diferente. Como seria possível usar prova social, por exemplo, para convencer um arquiteto? Ou a aversão à perda com um cliente que está super preocupado com o orçamento? Fica aí a provocação. E essa é a grande lição de hoje. A partir de agora, quando estiver usando um app, fazendo uma compra online, vale a pena dar uma parada e pensar: qual é a técnica que estão usando aqui? Qual comportamento eles estão tentando incentivar? Porque o empurrãozinho está sempre lá. A gente só precisa aprender a enxergar.